Nós iremos ler a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do 46. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos para que se calasse, o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Curva sua cabeça e repita comigo: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, fala comigo através desta palavra. Amém. Amém. É uma história bem conhecida do cego Bartimeu, do ex-cego Bartimeu. E essa história, apesar de ser conhecida, é uma história incrível, porque esse cego Bartimeu, ele vivia mendigando na rua de Jericó. Só que aquele cego, ele enxergou o impossível. Bartimeu era um homem cego que vivia à beira do caminho, dependendo da caridade das pessoas. No entanto, sua vida mudou completamente quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E esta passagem, meus queridos irmãos e ouvintes, nos mostra uma lição poderosa sobre fé, perseverança e o poder de uma decisão firme em buscar a Jesus. O desejo que moveu Bartimeu a clamar. O que foi que levou Bartimeu a clamar ao Senhor Jesus? A palavra de Deus diz aqui que o Senhor vinha vindo com seu discípulo para Jericó, e uma grande multidão estava ali em Jericó, esperando o Senhor Jesus, e o Bartimeu cego estava sentado mendigando no caminho. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que foi que levou Bartimeu a clamar ao Senhor Jesus? Porque a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava. Ele ouviu falar que Jesus libertava. Ele ouviu falar que Jesus transformava. E quando ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia Sagrada que Bartimeu, ele reconheceu Jesus como filho de Davi. Filho de Davi, que é o nome messiânico do Senhor Jesus Cristo, que fazia parte da linhagem de Davi.
que Deus prometeu a Davi que da descendência dele iria levantar um grande rei, e esse rei foi justamente o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aquele cego, Bartimeu, ele reconheceu que Jesus era rei, vinha da descendência de Davi, era o Messias prometido. E ele disse: tem misericórdia de mim. Mas quando ele estava buscando o Senhor Jesus, muitas vezes, irmãos, irmãs, amigos, quando nós buscamos o Senhor Jesus em oração, quando nós colocamos em nosso coração: eu vou orar todos os dias, vou fazer campanha de oração, eu vou buscar o Senhor para que Ele resolva o meu problema. Quando alguém começa a buscar o Senhor Jesus, vai aparecer as dificuldades, vai aparecer os empecilhos no caminho da fé. A palavra de Deus diz que Bartimeu estava clamando misericórdia ao Senhor Jesus, e no versículo 48 diz que muitos o repreendiam, muitos mandavam ele se calar. E a palavra de Deus diz que aqui no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Bartimeu, ele não se preocupou com o que aquelas pessoas iriam pensar dele, porque ele estava buscando o Senhor Jesus. O que ele queria era alcançar o seu objetivo. O que ele queria era alcançar o que ele estava pedindo ao Senhor. Então ele continuou a clamar cada vez mais, diz a Bíblia. Bartimeu, ele teve uma fé verdadeira e uma perseverança nessa fé. E diz a Bíblia Sagrada que a decisão de Bartimeu mudou tudo. A decisão dele buscar o Senhor, a decisão dele perseverar, mudou tudo na vida dele. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu, mandou chamá-lo. E alguém chegou para ele e disse: Bartimeu, tem bom ânimo, o mestre te chama. E diz a Bíblia que ele pegou, ele estava com a capa, e ele lançou fora a capa. Antes ele era um mendigo. Ele lançou fora a capa, mostrando a velha vida dele, a vida de mendigo. Essa vida vai ficar para trás, porque eu vou ter encontro com Cristo. Eu vou ter encontro com Cristo, e a minha vida vai mudar. E diz a Bíblia que quando ele chegou na frente do Senhor Jesus, o Senhor perguntou: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu, ele tinha um objetivo claro, ele tinha um pedido claro. O objetivo dele era enxergar. Ele era mendigo, ele tinha outros problemas, mas o objetivo dele: eu quero enxergar. Aí ele perguntou, o Senhor perguntou: o que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Ele disse: mestre, eu quero enxergar. Aí o Senhor disse para ele: Bartimeu, então vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele enxergou, ele passou a enxergar e passou a seguir o Senhor Jesus. E Bartimeu, a partir daquele momento, ele teve uma nova vida com Cristo, porque ele passou a seguir o Senhor Jesus, enxergando fisicamente e enxergando espiritualmente. Amém? Queridos irmãos e amigos,
temos um verdadeiro encontro com Cristo, a mudança acontece. A velha vida vai embora e tudo se faz novo. Quando nós, com sinceridade, buscamos o Senhor para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, Ele está pronto a realizar um milagre, como realizou na vida de Bartimeu. Bartimeu nunca mais voltou a ser mendigo, e Bartimeu nunca mais voltou a ser cego, porque Jesus mudou a vida dele. E você que está aqui nessa noite, o Senhor pode mudar a tua vida. O primeiro passo que tu deve dar é crer no Senhor Jesus como Bartimeu creu. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele é o Salvador, crer que Ele é o Senhor. O segundo passo que tu deve dar é ir à presença do Senhor. Nós vamos à presença do Senhor quando nós confessamos o nome dEle como Senhor da nossa vida. Porque quando nós confessamos o nome de Jesus, amigos e amigas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. A presença do Senhor vem morar dentro de nós. E essa presença do Senhor em nossa vida vai fazer a grande mudança, a grande transformação, e a pessoa se torna uma nova criatura. E hoje você pode tomar essa decisão, como Bartimeu tomou a decisão de seguir o Senhor Jesus. O Senhor curou a cegueira dele e também o Senhor salvou ele. E hoje você pode fazer hoje essa decisão. Hoje você pode tomar essa decisão nessa noite. E eu pergunto se alguém nessa noite, amigo, amiga, que quer entregar sua vida para Jesus. Amigo, amiga, você quer dar o primeiro passo para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Levante a sua mão e diga assim: eu quero receber a Cristo como Salvador da minha vida. Jesus te ama e Ele quer te salvar. E eu pergunto mais uma vez: alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Que Deus te dê mais oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno.